Signo de Peixes, janeiro de 2024. Vamos ver quais são as mensagens, orientações, inspirações do tarô e oráculos para os piscianos. Vamos começar com uma carta do caminho sagrado para o signo de Peixes, para pontuar qual é o seu momento de vida neste mês de janeiro. Signo de Peixes. O Chale. O Chale fala sobre retorno ao lar. Olha que bonita essa carta. É como se fosse uma montanha. Tem o formato de um chale, mas são duas montanhas e aqui no meio tem uma cachoeira. Retorno ao lar. Vamos ver o que essa carta fala para vocês. Se o chale caiu sobre os seus ombros, você está sendo convidado a voltar para casa. Se você se esqueceu de você mesmo recentemente, chegou o momento de recordar sua essência e seu potencial. Se você penetrou num atalho tortuoso ao julgar perfidamente os outros, chegou a hora de retornar ao lar do coração amoroso e reconhecer o valor existente em todas as lições e em todas as estradas percorridas. Veja bem, se você penetrou num atalho tortuoso, o que é um atalho? É se você saiu de um caminho e adentrou um atalho querendo resultados fáceis e rápidos e imediatos, é hora de você voltar para o caminho. Atalho nunca dá certo, porque se atalho fosse bom, se chamaria caminho. Então, talvez você tenha desejado recentemente alguma coisa por uma via de acesso facilitada. E aí não deu muito certo. Você pode ter transgredido algum valor interno. E aí é hora de você retornar ao lar, ou seja, retomar valores essenciais. E a gente não está falando de corrupção ou maldade, mas às vezes você deixou de ser quem você era ou não se permitiu ser você para agradar outra pessoa ou para se adequar a um ambiente, para estar enquadrada, encaixada em um lugar que você sabia que não era bem o seu lugar lá, mas você se esforçou, tipo o quadrado que quer passar, né, no círculo, e aí você pode ter ido contra a sua essência, contra a sua verdade, contra a sua integridade também de alguma maneira. E agora é hora de você voltar para o lar, voltar a ser quem você era. Sem cuspir no prato que comeu, sem ficar maldizendo aquela situação, mas honrando, valorizando que aquela estrada foi necessária, apesar de dolorosa, para você aprender o que tinha que aprender. Tá bom? Então, esse retorno ao lar também fala de um coração amoroso e acolhedor que recebe todas as experiências vividas sem ficar maldizendo, né? Você abençoa aquele passado, tá bom? É um mês de cura emocional e de aconchego, de você se abraçar, tá, Peixes? Eu vejo você se reconstruindo de alguma maneira. Como se esse chale que você coloca nos ombros fosse um chale de acolhimento, aquele quentinho, né, dos antepassados, aquele quentinho da ancestralidade, como um abraço de vó, um abraço de mãe, mas também como se fosse uma capa de proteção, uma capa de cura e proteção que vem te envolvendo para que você se restaure, se regenere de dificuldades que passaram, tá? É isso que eu vejo para vocês nesse mês de janeiro.
Vamos de uma mensagem do portal cósmico. E a gente tem a tábua de esmeralda. A tábua de esmeralda é aquela tábua de Hermes Trismegistus. Fala de poder cósmico, alquimia divina, fala de transformação e transmutação. Transmutar a energia, transmutar pensamentos, transmutar sentimentos densos. Manifestação consciente. Manifestação consciente. Aqui é como se você estivesse ativando internamente um poder de transformar as coisas em uma nova realidade. A partir da mudança interior, a partir dessa cura, a partir desse retorno ao lar, você buscando aquilo que é essencial, aquilo que está no cerne da questão, aquilo que está no quase que invisível na pedra bruta, mas que quando você olha aquela tábua de esmeralda agora, algumas letras, algumas coisas se iluminam e saltam aos olhos e as coisas começam a fazer sentido. Aqui fala das leis cósmicas. Aquilo que está em cima é como que está embaixo, o que está dentro é como que está fora. Então, essa é a manifestação que você tem a potência, a capacidade de realizar a partir desse mês de janeiro, tá? De lapidar, se lapidar internamente para que isso se revele externamente. Um portal para o seu mês de janeiro, peixes. Para algumas pessoas é interessante você ler o aqui, né? É interessante você ler o Caibalion ou ler sobre Hermes Trismegistus, tá? Aqui a gente tem o Sol trazendo a energia da criança, a energia da saúde, vitalidade, a alegria, a força, né, vital, a coisa de eu quero viver o momento presente, eu quero curtir a vida, eu quero comemorar cada dia. Eu quero comemorar cada dia. Que é essa energia da criança que já acorda alegre, brincando, né? Para a criança não tem dia ruim. É um mês para vocês de celebração da vitalidade, celebração da vida que existe, tá? Vocês no centro, vocês estão no centro da vida de vocês, vocês estão no protagonismo. E aqui é um menininho e uma menininha, né? É o sagrado feminino e o sagrado masculino, energia yin e yang em equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? É esse equilíbrio, essa harmonia que te traz uma potência de vitalidade, vitalidade não só física, mas também emocional, espiritual e no campo da materialização. Porque aqui a gente está falando de um campo, como se fosse um campo de trigo, dourado, né? De muita abundância, de muita plenitude, prosperidade. Então, vocês também celebrando essa prosperidade. E a prosperidade não é só dinheiro, a prosperidade no sentido de realização, né, de vida mesmo. Então, não é que a vida tem que estar perfeita para eu me sentir realizado. Mas é a partir daquilo que eu realizo, da minha ação de realizar, de trazer as coisas para a realidade, é a partir daí que eu vou prosperando. Realização é a ação de trazer as coisas para a realidade, porque as coisas não caem do céu. Portal cósmico. Oráculo cósmico.
Mensagem do oráculo cósmico para peixes, portão da transmissão. Comunicação, chakra da garganta. Comunicação eficiente que catalisa mudanças, transformação. O lado negativo dessa carta é falar sem discernir se é o momento certo. Então, como alerta, a gente traz assim: fale aquilo que tem que ser dito no momento mais adequado, né? Então você vai ter que ter essa percepção, saber diferenciar. Agora é hora de falar, agora é hora de ficar quieto, ficar mais na minha, tá? Isso é um ponto. A outra coisa é você comunicar as coisas de uma forma eficiente que catalise mudanças, transformações. Se é para falar, para jogar o Léo, né? Não adianta, né? Falar por falar, falar no vazio, falar sem, né? Sem filtro, digamos assim, não adianta nada. Aqui a gente está falando de catalisar mudanças, então falar para quem tem ouvidos para ouvir e não desperdiçar às vezes o seu discurso falando com quem, né, não está nem aí ou não está na mesma frequência energética, porque senão você só vai se estressar ou só vai se desgastar, tá bom? Use a sua comunicação de forma assertiva, não desperdice palavras. Sete de ar e 4 de fogo, tarô dos anjos. Tem algum plano aqui, peixes, que precisa ser revisto? Sete de ar é a carta do ladrão ou do roubo energético. Porque às vezes eu fico desperdiçando energia tentando convencer as outras pessoas, ou eu fico desperdiçando energia me preocupando demais com o que os outros estão pensando sobre mim. Tá? Ou eu fico preocupado demais tentando avaliar ou prever o cenário A, B, C, D, Z, né? X, Y, Z. E aí não adianta, porque você só vai ficar, né, maluco. Então o 7 de ar, ele pede um pouco de cautela nesse desperdício de energia, tá? Que vem a partir do quê? Dos pensamentos. Você pensando demais ou falando demais, então foi o que a gente falou, tem que ser mais assertivo na comunicação. E o 4 de fogo fala dessa conclusão bem sucedida de um projeto. Se você focar e fazer a sua parte sem tentar convencer as pessoas ou sem tentar ficar angariando parcerias ou convencendo as pessoas ou ficar, né, sabe? Eu quero, mas eu quero fazer, vamos lá, todo mundo junto. Não, faz a sua parte, né? É o momento, nesse mês de janeiro, de você, lembra, retorno ao lar, retorno ao essencial, você se recolhendo um pouco mais, as coisas fazendo sentido para você, mas não vai ser óbvio e não vai fazer sentido para todo mundo. É você que vai estar realizando e não as outras pessoas. Então, talvez você esteja num papel mais de liderança ou de empreendedor, tomando a frente para realizar, para construir os pilares, e daí depois as outras pessoas vêm e depois você conversa com as outras pessoas e depois, né, o caminho se abre, mas é um trabalho mais interno e mais solitário. É um trabalho mais de construção esse mês, que você faz nos bastidores, digamos assim, tá? Como se ao unir o seu lado feminino e masculino, isso já é o suficiente. Você já tá no protagonismo, você já tem tudo o que precisa para materializar as coisas do seu jeito. Eu abri sem embaralhar, mas eu vou aceitar essa mesma, tá?
porque foi no instinto e eu puxei, e eu vou pegar essa mesma porque foi muito na intuição. Arcanjo Jofiel fala de paciência. Seus sonhos estão desabrochando mais rapidamente do que você imagina, mas precisam de cuidado e paciência. Então as coisas estão acontecendo e vão acontecer mais rápido do que você imagina. Só que nesse momento você tem que ser um pouquinho mais paciente, não em termos de resultado, mas em termos de, às vezes, de pessoas com quem você está lidando, tá? Porque é como se estivesse falando para você proteger os seus projetos, proteger os seus sonhos, proteger os seus pensamentos. Lembra que a gente falou, né, como está em cima é como está embaixo? O que está em cima é como o que está embaixo e vice-versa, o que está dentro é como o que está fora. Então você tem que cuidar da sua energia, cuidar dos seus projetos e cuidar da sua parte da história, porque isso já é o suficiente para que as coisas melhorem no seu entorno, tá? Não ficar dependendo do outro nem da aprovação de ninguém. Isso é o que está vindo aqui nessa leitura, tá? E muita questão da proteção. Sinta-se protegido. Não duvide, tá? Não duvide do caminho. Mensagem dos grandes mestres. Mensagem dos grandes mestres. Vivekananda. Vivekananda. Unidade. Vamos ver o que esse grande mestre traz para vocês nesse janeiro de 2024. Peixes. A mensagem de reflexão deste mestre é: ser puro e fazer o bem aos outros é o ponto essencial de toda unidade. Ser puro não significa ser ingênuo, tá? Ser puro é não se deixar intoxicar e não se deixar misturar com energias ou com pensamentos, com o inconsciente coletivo que não são seus. Né? Ser puro é essa energia de purificação, de não se deixar contaminar. E fazer o bem aos outros é o ponto essencial de toda a unidade. Fazer o bem é sim ser solidário, é ser generoso, mas mais do que isso, né? No dia a dia, fazer o bem é ser gentil, é ser educado, né? Às vezes é não ser reativo diante dos outros. Às vezes tem gente que tira a paciência, né? Que às vezes no ônibus, às vezes na portaria do prédio, às vezes em situações mais inusitadas, na fila do mercado, no restaurante, qualquer lugar, vem um testezinho de paciência, um testezinho de reatividade, tá? E aqui essa carta está falando de unidade. O que é unidade? Significa que todo mundo está no mesmo barco. Todo mundo, né, é uma coisa só. Mesmo que você não goste, mesmo que você não concorde, tudo, né, tudo sou eu. Eu sei que é meio difícil esse conceito, mas tudo sou eu. Se você entender que o outro que apareceu na sua frente e que às vezes te irritou também é você ou é uma parte de você, isso é unidade, tá? Porque se mexeu com você, se te irritou de alguma forma, se algo ou alguém encontrou ressonância em você, é porque aquilo também faz parte de você, porque se não tivesse a ver, você não teria visto, entende? Então tudo que a gente vê
tem a ver com a gente. Isso é a unidade. Não significa que se você vê uma pessoa que te irrita, você é igual a ela, mas tem alguma coisa nela que te toca e que por isso você tem que olhar para você, não para ele, mas para você e entender por que que isso me irrita, por que que isso me machuca, por que que isso ressoa em mim e fazer um trabalho de se curar, retorno ao lar. Curar o que? O feminino ou o masculino ou o equilíbrio entre eles internamente. Tá bom? Exige paciência? Exige. Mas você dá conta, tá? E finalizando, reponha suas energias para manter o equilíbrio físico e emocional. Mantenha o bom humor. Aqui, de novo, a energia das crianças que a gente falou, né? De dar mais risada, ser mais espontâneo. Um dia e depois outro. E a criança já acorda brincando, já acorda dando risada, cantando, dançando, desenhando. É isso, tá? É manter o bom humor. É isso, peixes. Espero que essa leitura tenha sido útil. Se precisar, venha fazer sua mesa radiônica, que é uma limpeza energética para turbinar a sua energia aí para o ano de 2024. Ou mapa do autoconhecimento para entender o seu propósito de vida, o que você veio fazer, afinal de contas, nesse planeta, qual o seu papel no mundo. A gente conversa então no mapa do autoconhecimento, tá bom? Muito obrigada pela escuta e até o próximo vídeo.